pessoal, meu nome é Sofia. Queria agradecer ao pessoal da Semana Lixo Zero de Poços de Caldas que está organizando essa segunda edição, permitindo esse ambiente virtual, trazendo pessoas de fora, né? Também eu estou em Itapecerica da Serra, São Paulo, e eu sou engenheira ambiental, também trabalho com economia criativa e circular, muito na questão da moda, do consumo consciente, porque moda não é só roupa, é tudo que a gente consome. E vou falar de uma coisa que ninguém precisa ser engenheiro ambiental, ninguém precisa estar trabalhando com a parte de meio ambiente para refletir e para fazer alguma coisa. Porque eu vou falar sobre uma coisa que a gente gera na nossa cozinha, o coração da nossa casa, onde todo mundo se reúne, todo mundo gera alguma coisa lá. E a gente pode estar destinando muita coisa para o lixo comum, sendo que poderia estar sendo compostado. Então, vou trazer minhas composteiras aqui para a gente trocar esse papo. 50% dos resíduos que a gente gera em casa são passíveis de compostagem, ou seja, a gente está destinando para o lixo comum, que não deveria ser chamado de comum, muito material da nossa cozinha que passa pelas nossas mãos, que poderia estar se tornando uma riqueza, sendo aproveitado, sendo compostado e gerando mais alimentos. Na verdade, tudo que passa pela nossa cozinha tem mais a ver com o ciclo da alimentação do que com o ciclo de resíduos. Eu nem gosto muito da palavra de resíduos, eu acho que a palavra de resíduos degride um pouco, né, o potencial desse material. E se a gente for pensar o que poderia estar indo para o nosso lixo comum, que é o que vai para aterro sanitário, quando não vai em lixão, seria uns 16% ou menos. E eu gosto de pensar que, na verdade, no futuro, isso tudo que não tem a destinação de reciclagem ou para ser compostado, vai ter uma nova tecnologia para também transformar isso em algo, em recurso. Mas falando sobre o que já existe, que é biodegradável, que tem a capacidade de se transformar, de se regenerar, porque é isso que a natureza foi feita, ela foi feita para ser cíclica. Então, se a gente vê as folhas, as frutas caindo de uma árvore, no solo, depois as folhas, isso também já é um processo natural. E a compostagem, ela imita isso. A gente vai pensando em quem não tem um quintal, ou mora em apartamento, em casa que não tem um espaço com terra. Dá pra compostar? Dá sim, dá pra fazer um esqueminha que eu acho que a maioria das pessoas conhece, que são essas torrezinhas, né, de potes, mas também dá pra fazer de outras maneiras, como se fosse uma compostagem no vaso, uma compostagem também só num pote, porque você já pode, acho que a pergunta que é, o que eu vou fazer depois com aquilo, né, nossa, encheu meu pote, que bom, dá pra plantar. Comece plantando coisinhas do tipo temperinhos na sua casa, então salsinha, e aí já volta a entrar pro ciclo da alimentação. Você não precisa comprar terra, você já pode plantar diretamente. E eu vou mostrar um pouquinho aqui da composteira no esqueminha desses 3 andares. Tem 2 aqui. Essa daqui é com minhocas. Uma pergunta frequente: precisa ter minhoca para compostar? Não precisa. O que a minhoca faz é que ela fica lá ajudando na aeração. E uma das coisas que você precisa para compostar é oxigênio. A outra coisa que você precisa é umidade. E a outra coisa é a matéria orgânica. E a matéria orgânica a gente tem que estar com o hábito de separar, né? Esses 3 andares, as composteiras que a gente costuma ver, né? Então, ou que compra, tem umas bem caras, né? Deixa eu dar um espacinho. Aqui, na base, vai cair o chorume do bem, não é aquele chorume de aterro sanitário. É uma coisa que precisa ser tratada. Você vai usar como biofertilizante também, é só diluir em água. Na segunda torre, segundo andar, depois que encheu o primeiro, a gente passa para baixo. E aí o de cima fica vazio. No caso aqui, eu liberei, então coloquei já na hortinha para parar para plantar mais coisa. Esse daqui já tá vazio para receber os resíduos dessa semana. Olha que legal quando a gente tem umas surpresinhas. Vamos ver, dá pra ver? Tem uma coisa brotada aqui. Batata doce. Aquela partezinha que às vezes não tá muito bonitinha. De repente, quando fica na composteira, dá um brotinho. E aí, quando eu vou colocar na horta, de repente eu tenho batata doce que eu nem tinha programado plantar. Esse material aqui também já tá bom para ser compostado. Já faz uns 2 meses. Fica com uma consistência de graxa, mais ou menos. Fica bem bonito, né?
Então tem a matéria orgânica, sempre bom, esse ovo aqui veio inteiro, mas é bom sempre triturar, não deixar o alimento tão grande, né? O alimento, o restinho, né? Porque não é pra desperdiçar alimento, o negócio é aproveitar o máximo do alimento. Tem parte que dá pra rebrotar, tem parte que vira um mamudinho, um brotinho, né? Mas as partes que dá pra rebrotar, tipo de beterraba, de cenoura, de cebola, que dá pra continuar utilizando, melhor nem colocar. E o cheiro também é maravilhoso. Dá pra ver que eu tô aqui sem nenhum problema. Na verdade, é como se fosse uma floresta no potinho. Então, adoro. Isso aqui tá pronto pra você usar pra plantar. Eu vou deixar aqui porque eu já usei a outra ontem. Isso daqui eu vou usar em uma outra semana, uma outra área que eu vou querer plantar. Está muito bom. Essa aqui é a que eu desenhei minhoquinhas, que tem as minhoquinhas. Mas, se você não tem minhoca, essa aqui eu também liberei ontem. Bom, se você não tem minhoca, você também consegue compostar do mesmo jeito. Vamos colocar a mão aqui no material e ver como é que tá. Mesmo tempo. Isso aqui não é pó de café, não, gente. É o próprio material que vira, ó, adubo, vira fertilizante. Com pó de café também. Claro que pó de café você pode colocar aqui. Eu uso pra fazer outra coisa. Eu uso pra testar crescer shimeji. Essa aqui era uma caneca. Era um pó de café. E agora tá na hora de abrir pra poder sair cogumelo. Mas eu parei de tomar café, então agora eu vou ter que ver o que eu faço, né? Vou testar crescer em outras matérias, outros meios de cultivo, tipo esse daqui, que é de amendoim. Tô pensando em testar nesse. Bom, o que você precisa, independente se for com minhoca ou se for sem minhoca. Não sei se vocês notaram, mas tem, então, sempre a folha seca por cima. A folha seca, ou a serragem, ou a matéria seca, vai estar segurando a umidade, que é uma das coisas que você precisa para compostar. Você precisa de oxigênio, temos, né? Então, aliás, se você não fizer uns furinhos, vou deixar uma abertura, tem que deixar abrir, né, com frequência. Mas é só fazer uns furinhos aqui em cima também. Entre cada andar tem furinho que é para passar o chorume, que é o que vai estar aqui. Na outra também tem, tá? Então vai escorrer aqui também para as minhocas, no caso daqui tem minhocas, poderem transitar entre os diferentes andares. E a matéria seca, ó, aqui as folhas também estão por cima, porque eu tenho folhas. Quando eu morava em apartamento e não tinha árvore, eu pegava folhas no parque, assim, e acumulava em casa, né? Essas aqui são de casamento. Mas eu tava pensando que outras matérias secas a gente tem em casa que dá pra utilizar, né? Pensando em... Ops, aqui. Então, porque a gente come bastante amendoim. Gosto de fazer molho peso, gosto de fazer outras coisas. Tem bolo, leite vegetal. Olha que matéria seca maravilhosa. Dá pra usar, pra colocar por cima, pra fazer esse papel aí da folha, da serra. Tipo, não pensa em comprar, pensa no que você tem. Não tem esses potes, mas você tem outro tipo de pote, ou quer começar pequenininho, esse daqui é de água sanitária. Quer começar com uma garrafa PET, quer começar com um vaso, tem um pote, e aí você quer também pegar o chorume. Coloca pedras, coloca pra dar a vazão pra pegar o líquido, né? E depois coloca o material pra poder coletar, por exemplo. Mas se você tem quintal, você pode compostar diretamente na terra. Aqui em casa a gente composta também, tem essas duas. Composta na terra, onde eu já vou plantar, ou composta onde tem uma árvore, assim, pra dar aquela nutrida. E também tem uma caixa d'água antiga, que é onde a gente coloca também outros resíduos de poda, da cozinha também, quando aqui tá muito cheio, eu coloco lá. E fica aberto, contato com ar. Tem vários bichinhos, eu trouxe... Além de minhoca, não é só a minhoca que existe na compostagem, tem outros, né? Então eu vim aqui pegar um gôngolo. Eu vou devolver elas depois. Essas daqui, às vezes elas passam um tempinho aqui, mas eu sempre devolvo, eu não deixo elas pra sempre. Quando falam de minhoca, então, tem as californianas, mas se você tem minhoca que não seja californiana, tudo bem, elas vão fazer também o trabalho de aerar. E eu não deixo elas cativas pra sempre, né? Assim que eu libero um pote, elas já voltam aí pra casinha delas.
Cadê? Tem bastante minhoca aqui. Tentando achar o gôngulo. Achei. Ai, coitadinho. Vou voltar ele depois aqui. É conhecido também como piolho de cobra. Então ele lembra também um pouco um grande tatu-bolinha, mas ele também é um dos animaizinhos. E quando você não coloca a minhoca, essa daqui, que não tem minhoca, e a compostagem funciona do mesmo jeito. Pode ter micro-organismos, claro, isso tudo é vida, né? Isso tudo é material orgânico, alimento, é coisa que foi desenhada para se biodegradar, e a gente tem um monte de fungos, bactérias e outros micro-organismos pequenininhos, micro-insetinhos que vão estar presentes, é normal. Quando tem muita formiga, tem gente que tá na área aberta, você pode utilizar cítricos para evitar esse acúmulo, né? Uma observação sobre cítricos e sobre outros materiais que as minhocas não gostam. Então, se você quer ter uma composteira em casa com minhocas, evita colocar casca de limão, casca de laranja, casca de tomate, aquela partezinha do olho também, porque ele é mais ácido, ou abacaxi. Pensa que a minhoca ela é mais sensível, né? Então, você quer um ambiente ácido? Não, né? Pensa no molho de tomate, as pessoas colocam açúcar, colocam mel também para diminuir a acidez. Então, as minhocas também não gostam da acidez. E cebola, né? Casca de cebola, casca do alho também, elas não gostam. Então, mas se você só tem uma sem minhoca, porque tem gente que não gosta de minhoca, você não precisa de ter minhoca para compostar. Só colocar tudo junto. E outra coisa bacana que dá pra fazer com a casca, né, da cebola, é que ela pode virar matéria orgânica. Então, assim, eu quero ter minhoca e ela pode virar matéria seca, desculpa. Matéria orgânica tudo aqui. Eu quero ter minhoca, mas e se eu carregar demais com folha seca, o que vai acontecer? Deixa ela secando bastante pra você usar ela como folha por cima, tá bom? Então, ela funciona também, ó, quantas opções de matéria seca que a gente pode ter em casa, que é o que fica por cima para segurar a umidade. Folha. Se você não tiver folha, então tem como você fazer com casquinha de amendoim e outras coisas, ou mesmo com a caixa de ovo, se você rasgar ela em pedacinhos, que é papel. Papel pode ir para composteira, papel, celulose biodegradável. Vai colocar um papel cheio de canetinha nessas coisas. Ou um papel cheio de gordura, porque a gente tá falando de composteira caseira, composteira doméstica, você não pode colocar açúcar, gordura, coisas assim, né? Não é um biodigestor, você tá tendo restinhos vegetais, restinhos crus, ou então no máximo de chá, né? Aquela coisa que não vai colocar restos de comida cozida. Aliás, não desperdiça o resto da comida, é melhor aproveitar a comida como um todo. Inclusive tudo que você pode aproveitar dos vegetais. Outra coisa que dá pra fazer com a casca de laranja, por exemplo, então, eu quero minha composteira aqui com minhoca, mas eu não quero ter a outra. O que eu faço com a minha casca de laranja? Porque eu tomo, às vezes, o suco. Você pode usar para fazer o seu desinfetante natural, misturando com vinagre, por exemplo, fica um cheirinho maravilhoso, ou mesmo deixando na pia pra aromatizar, e aí deixar ela secar bastante. É bom pra limpar a parte engordurada. Também evita a presença de formiga na pia, então maravilhoso. Que outra coisa que eu vou mostrar? O chorume. Vou mostrar o chorume. Esse aqui, então, é o que fica aqui, o líquido que sai. Demora um pouco pra acumular isso aqui. E quando você for aplicar, na horta, dilui na proporção do volume do chorume para 10 volumes de água, para não ficar tão forte, se você quer fertilizar uma hortinha. Se você quer evitar alguma praga, algum fungo, aí você pode diluir numa proporção menor, por exemplo, para evitar algum fungo em alguma planta, mas só pode aplicar à noite, porque é muito forte. Mas pensa sempre em diluir bastante, se for para fertilizar a sua hortinha. Outra coisa. E eu acho que pensar em compostagem, a gente começa a pensar em várias coisas, vários resíduos, o que a gente está gerando, o que a gente consome. Tem muito a ver sobre o que eu ando, o que eu como mais, o que eu tenho gerado mais de resíduo orgânico, que eu não preciso estar destinando no meu lixo comum.
E o grande primeiro passo é começar a separar o resíduo, para depois você entender... Tá, então eu vou começar. Eu tenho um pote, eu não tenho 3, eu vou começar já a guardar aqui os resíduos orgânicos. Não vai acontecer nada, não vai surgir uma bomba atômica no meio do seu lixo. Cheiros também... Aqui é cheirinho de floresta. Claro que no começo é só colocar um monte de resíduo durante semanas, acumular e não colocar folha em cima, não colocar matéria seca em cima, para substituir a folha, vai ficar forte. Mas fica o convite pra gente sempre pensar o que a gente está usando em casa, o que a gente pode usar melhor. E eu acho que começar a compostar sempre puxa já começar a plantar, né? Eu vou começar... Você começa a se interessar por despertar sementinhas, ó. Não precisa comprar terra, você mesmo. Você quer só o composto. Vários brotinhos maravilhosos. Então, e dá pra plantar direto na terra, que dá pra ver que tem até as raizinhas já saindo. Então, compostar é muito mais do que simplesmente separar o resíduo orgânico. Você vai estar ajudando a sociedade a resolver um grande problema de resíduo, porque, pensa bem, se mais de 50% é passível de compostagem, a gente está colocando para ir com lixo comum, faz sentido, né? Porque ele foi feito para se biodegradar, para se transformar em coisas novas, para gerar mais vida, né? A gente vê tantas pesquisas sobre material biodegradável e o que a gente já tem de biodegradável, a gente está colocando num local que não vai biodegradar, porque para ser aterrado, num aterro sanitário, não vai estar em contato com oxigênio. E, aliás, uma observação, para quem está compostando diretamente no solo, você não precisa cavucar um buraco enorme e cobrir. Você tem que deixar aquilo em contato com o ar. Você não vai cobrir com a terra, você vai cobrir com folha. Nem precisa, então, fazer nada assim muito fundo. Vai colocando, a não ser que você tenha um pequeno espaço, aí você quer um buraco que comporte um bom volume, e aí você não enterra, você deixa aquilo coberto com as folhas ou com a serragem que você tiver de matéria mais seca, para que esteja em contato com o oxigênio, porque eu vou bater mais uma vez na tecla. A gente precisa, para compostar, oxigênio, umidade e a matéria orgânica. A matéria orgânica cabe a nós separarmos da nossa cozinha, que está totalmente relacionada com onde a gente gera mais resíduo, que a gente come todo dia, então a gente gera algum resíduo, e está relacionado também com, o que eu posso comer, que hábitos que eu tenho de alimentar, que hábitos de alimentação eu tenho, ou então qual hábitos eu quero ter para comer mais legumes, mais verduras, mais vegetais, evitando desperdício, aproveitando melhor do alimento, e aí daquilo que sobra, colocar sim para compostar, porque já foi desenhado para biodegradar, para se transformar. Então, eu acho que por ser uma solução que dá pra gente fazer em casa, não precisa ter quintal, que dá pra fazer em apartamento. Isso daqui vem me acompanhando aqui. Já morei em apartamento e outros lugares que não tinham quintal e continuei compostando. E eu acho que é uma prática que também é interdisciplinar, né? Pra família, pra despertar o interesse de crianças por biologia, ver os bichinhos. Ou se não tiver bichinhos também, tudo bem, ver todo o funcionamento da natureza e química e várias outras questões. Então, eu acho que é uma coisa que inclui, que não precisa ser, você não precisa ter a formação na área. Tipo, eu fiz engenharia ambiental, fiz mestrado em ciências ambientais, mas ninguém precisa ter esse currículo para fazer compostagem. Compostagem é uma coisa que poderia estar já na nossa cultura. Então, a gente não está acostumado, eu acho que não é prático, porque a gente não foi habituado a separar. Mas depois que a gente está separando, fica no automático. Não dá vontade de colocar no lixo normal. Parece que é triste. Você vai se pegar guardando as casquinhas de banana quando você estiver na rua. Eu não vou conseguir, não consegue colocar mais no lixo normal. Você fala, não, isso aqui foi desenhado para se transformar em mais coisa. Então, já que a gente corre em tantas pesquisas tecnológicas para transformar para materiais biodegradáveis, vamos começar a fazer com que é biodegradável poder se biodegradar, poder se transformar mesmo. E aí, conforme a nossa cultura estiver mais estabelecida, assim, todo mundo ter esse hábito, eu acho que vão surgindo coisas maiores, mais incentivos. Claro que falta muita política pública para também incentivar. Mas acho que cabe também nosso papel de individual, assim, de nos visualizarmos como consumidores e como geradores, não de problemas, mas como geradores de recursos, já que a maior parte do resíduo que a gente gera é passível de compostagem. E o que é reciclável a gente separa e acha uma cooperativa, acha um catador aí
para poder fazer essas embalagens que estão no mundo poderem virar outras coisas, tá? Mas fica o convite para a gente pensar em consumo, em o que a gente gera e o que da nossa casa a gente pode fazer alguma diferença. Eu acho que pensando em resíduo, pensando que é prático, pensando que é uma solução viável e rápida, é o convite para todo mundo pensar em compostar. Aqui tá os resíduos orgânicos que a gente produziu em 5 dias. Então, em 2 semanas, mais ou menos, dá esses 2 potes, dá por volta a 2 quilos aqui, 1 quilo por pessoa. Eu separo, deixo esses 2 potes na pia mesmo, mas é porque aqui eu gosto de separar, que eu vou colocar na que tem minhoca e a que tem sem minhoca. Mas, por exemplo, não tenho composteira com minhoca, misturo tudo pra facilitar. Ok, então aqui eu separo por conta dos cítricos, né? Então tem a casquinha de limão, de laranja, cebola, de tomate. Essa daqui eu vou colocar nessa, que é a minha composteira sem minhocas. Opa, tava faltando mão aqui, então eu achei melhor trazer pro lugar delas e colocar. E agora eu faço um videozinho espiando aqui. Essa é a composteira sem minhoca. Então, cítricos aqui. Restinho de tomate. Abacaxi também eu deixo por aqui, né? Eu acho ele meio forte. E eu sempre coloco por cima folha seca, tá sempre aqui do lado. Essa composteira aqui tem os 3 andares. Eu abro todo dia pra dar uma ventilada. Mas você pode deixar entreaberto ou fazer furinhos, tá? Os furos também tem entre um andar e outro. Esses eu fiz com... não dá pra ver direito, mas tem furos entre elas pra escorrer o chorume. Eu fiz com furadeira, porque esse pote aqui é mais difícil de furar com um garfo, mas você pode usar, dependendo do material que você vai usar, um garfo aquecido no fogão, né? Então aqui tem furinhos entre esse último andar e esse do meio, e entre esse do meio e o da base. Aqui na base é onde fica o chorume do bem, que é o seu biofertilizante também, que você usa diluído. Então aqui só tem líquido, que vai coletando líquido. Essa aqui, mesmo esqueminha de 3 andares, é a que eu tenho com minhocas. Então, por isso que eu chamo ela de minhoquins. Inspirada no carnaval, né? Minhoquins. Mesmo esquema, sempre cubro com folhas, porque eu tenho folhas aqui, senão eu estaria usando outros tipos de matéria seca. Opa, tá muito inteiro, né? Dá uma diminuída no tamanho dos resíduos quando você coloca. E é cheirinho de floresta. Tá? Em 2 meses que fica aqui. Então, composto lindo. Essa cor aqui maravilhosa. Mas você não precisa ter 3 potes. Você não precisa esperar ter 3 potes. Você pode começar com... O que você tem que começar é começar a guardar o seu resíduo. E aí você vai achando que você pode usar. Pode ser que você comece com uma garrafa PET, com os tapueres antigos parados, e aí fica até mais fácil de furar, né? Fazer o esqueminha dos andares. Você pode fazer direto num vaso. Tem várias maneiras, acho que o importante é começar. E respondendo nesse esqueminha que é com andares, quando esse andar aqui enche, esse aqui, quando eu começo uma do zero, né? Essa daqui é a que eu vou colocar primeiro, essa daqui vai estar vazia. Depois, quando essa enche, eu boto ela pra baixo e ponho a que tá vazia pra cima. Quando as duas enchem, aí eu vou pras composteiras lá de fora que eu vou mostrar. Ou então, se eu morasse ainda em apartamento, eu ia estar procurando, ou ia jogar perto de árvores da comunidade que eu conheço pra estar adubando. Ou no condomínio, que eu já fiz isso também, conversei com o jardineiro. E outra opção é você plantar na sua casa. Como eu mostrei, você não precisa correr atrás de terra. Esse composto aqui é maravilhoso. Você pode plantar direto e vai transformando tudo em vaso. Vai fazendo o seu vaso já. Depois de 2 meses, o composto está maravilhoso. Ou composta direto na terra, se você tem terra, quintal. Tem várias partes aqui do quintal que eu vou compostando e vou plantando na sequência.
E é assim que funciona. O importante é separar e não deixar isso no lixo comum. Chega a caixa d'água, tô usando também como composteira por aqui fora. Por ter quintal acaba gerando mais corte de mato, de grama. Mas eu coloco também resíduos da cozinha aqui quando as outras estão cheias, que a gente come bastante vegetal. Olha só, também já tá num aspecto bem bom. Sempre a matéria seca por cima. Montando uma espiral para fazer um plantio direto também, só em material que era poda de grama, de mato e de galho de árvore também. Então, obrigada pela atenção de vocês. Continuem acompanhando a Semana Lixo Zero, toda a programação rica que tá tendo, né? E queria deixar também contato para se alguém tiver alguma dúvida, ou também se alguém quiser que eu adicione no grupo do WhatsApp, que eu tiro dúvidas para quem está começando a compostar. Às vezes as pessoas já começaram a pensar em compostar e nunca começaram. Às vezes você está precisando de tirar algumas dúvidas, que as dúvidas elas acontecem quando? Elas acontecem quando a gente está fazendo. Às vezes a gente fica criando vários limites para começar, sendo que a gente tem as coisas, a gente tem a criatividade para fazer na nossa casa, com os materiais que a gente tem na nossa casa. Não existe um padrão, não existe só 3 andares, você tem várias formas de você estar compostando, mas a primeira coisa é que você comece a separar o seu resíduo. E as dúvidas elas vão surgindo, tá bom? Então tem um grupo do WhatsApp, é gratuito, não vendo nada lá, tá, gente? Eu falo sobre de compostagem de coração, então fiquem tranquilos. E o meu Instagram é @extraverum. Extraverum é do latim, significa propagar, e a minha missão é propagar coisas boas, sustentabilidade, economia circular, economia criativa. Eu foco muito no ODS 12, de consumo e produção responsável. E além disso, também participo do Conexão Musas, não é na questão de compostagem, mas fica o convite para vocês darem uma olhada também, né, que a gente bate muito na tecla da ressignificação de materiais, o upcycling e mais uma vertente de empoderamento feminino. Então fica o convite para quem quiser conhecer também. E vocês me encontram diretamente no @extraverum para tirar dúvidas sobre compostagem e economia circular no geral, tá bom? Obrigada!